Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wilson e nós estamos mais uma semana aí trazendo conteúdo para vocês a respeito de desenho. Então a galera que gosta, que curte aí, eu quero pedir uma coisa que eu nunca pedi para vocês. Curtam e compartilhem o vídeo se vocês gostaram, tá? Isso é muito importante e ajuda muito o nosso canal para ele poder crescer. Nós crescemos bastante esses últimos dias aí com o conteúdo que nós trouxemos de Photoshop, tá? A galera que está fazendo o curso de Photoshop, inclusive, dá uma olhada no e-mail de vocês, tá? Eu estou mandando muito conteúdo para vocês lá também e muito conteúdo privado, tá? Muito conteúdo que não sai em lugar nenhum, a não ser para a galera que está na comunidade nossa Paixão por Desenho, beleza? Então, recadinhos dados, vamos ao conteúdo dessa semana, tá? Eu trouxe o seguinte para vocês aqui, eu trouxe uma coisa diferente. Toda semana, geralmente, a gente faz um estudo de desenho, onde eu pego um trabalho e faço toda a construção do desenho dele, que é a parte do esboço, né? E hoje nós vamos falar um pouco do delineado, né? Delineado é um conteúdo muito importante, é uma das etapas uma das etapas de construção do desenho e muitas vezes desprezado ou esquecido por muitos, tá? Tem muita galera aí que despreza totalmente o delineado, na verdade, né? E assim, o delineado ele é muito importante para que você consiga marcar as delimitações do seu desenho, tá? E essas demarcações sendo realizadas com o máximo de perfeição, com certeza vai aumentar a qualidade do trabalho final de vocês, tá? A galera geralmente pensa o seguinte, fala, poxa, conheço muito amigo meu que faz o desenho, faz a parte do esboço, que é o desenho, e já vai direto para o acabamento do desenho, colocando já as cores e dando acabamento. E isso é um erro muito grande. Por quê? Porque você não está corrigindo o desenho como deve. E acreditar que você vai corrigir isso com tinta ou com acabamento é pura ilusão. Tá? Você vai ter bem mais trabalho, porque você vai fazer o delineado de qualquer forma. Tá? Então, se você não faz o delineado, vamos dizer assim, você vai pintar aí com Photoshop, ou quem está pintando com tinta óleo, por exemplo, até que consegue fazer o delineado, tá? Assim, usando a tinta. Mas geralmente, as pessoas que vão usar, por exemplo, lápis de cor, que vão usar outros materiais mais secos, eles vão ter dificuldade daí. Pode-se dizer que o desenho vai se perder. Se você não caprichar no delineado, literalmente o seu desenho pode se perder totalmente. Tá? Então, a minha dica e a aula que eu trago hoje para vocês é justamente para lembrarmos do delineado, tá? Delineado, o que é delineado, né? Você está falando de delineado aí. Delineado, eu considero a segunda etapa na construção de um desenho, tá? E é o momento em que você vai refinar o traço do desenho, tornando ele mais, vou dizer, mais próximo do teu modelo ou mais próximo da sua ideia, caso você esteja criando o teu personagem, seria o momento em que você faz um refinamento, uma limpeza de tudo que você fez na construção do desenho e você então prepara o campo para começar o acabamento, tá? O acabamento, lembrando que o acabamento, vocês podem usar qualquer acabamento, tá? Essa técnica de desenho que eu venho abordando aqui, só para lembrar vocês de novo, ela pode ser aplicada no papel. Então, não é porque eu estou usando o Photoshop que é uma técnica que só funciona com o Photoshop, tá? Essa técnica de desenho, ela funciona no papel também. E daí o que acontece? Se você não cuidar dessa transição do desenho para o acabamento, que é o delineado, você pode pôr em risco todo o seu desenho, tá? E quando é Photoshop, quando é pintura em tela, você ainda consegue cobrir ali e corrigir, no caso, um erro que você possa cometer. Agora, se você estiver usando, por exemplo, nanquim, você estiver usando, por exemplo, lápis de cor, aquarela, outros materiais, até aquarela acho que você ainda consegue dar uma correção. Né? Por ser tinta, você molha e você pode ainda mexer com ela ainda, mesmo depois de seco, tá? Mas o nanquim já é muito difícil, o lápis de cor também, então você acaba muitas vezes perdendo o seu desenho porque você não cuidou dessa etapa tão importante e que as pessoas tanto desprezam, que é o nosso amigo delineado. Tá certo? O delineado, eu gosto de pensar o seguinte, o delineado, existem formas de você fazer o delineado, né? O delineado ele é muito usado, por exemplo, para arte finalização com nanquim ou com bico de pena. Você consegue traçar um delineado com uma certa expressão, diferente de você usar uma caneta esterográfica. Né, aqueles pincéis de retroprojetor que a galera gosta muito de usar para fazer o contorno do desenho, né?
Geralmente esses pincéis de retroprojetor você consegue um traço muito uniforme, né? Com bico de pena, nanquim, enfim. Você consegue um traço com maior expressão. Então ele era muito usado para fazer o que nós chamamos de arte finalização, que é pegar literalmente e fazer os traços, os contornos do seu desenho com, no caso, a cor preta, né? E aí o que acontece? Existe, no caso, no delineado, você pode fazer um traço uniforme, que a galera usa muito, o pessoal que faz anime, mangá, animação, geralmente eles não usam muita expressão linear, eles fazem muito um traço homogêneo. O homogêneo ele é todo por igual, é igual esse que eu estou fazendo nesse desenho aqui. Como o traço ele vai desaparecer, eu não tenho preocupação com ele. Então eu traço ele todo uniforme, por igual. Eu não tenho variação de traço, né? Variação de expressão linear, né? Um exemplo de expressão linear que eu acho muito legal são aqueles quadrinhos antigos. Quadrinhos não, eu diria aqueles posters que tinham da Disney, por exemplo, Mickey. Eu já peguei vários posters, capa, principalmente capa. Pega a capa aí da Turma da Mônica. Você vê muito o acabamento do traço, que é o delineado, feito com uma variação, onde ele é mais grosso, ele é mais fino, como se ele fosse feito com um pincel. E isso é o que eu chamo de expressão linear, tá? Então você colocar essas variações no traço, elas te dão, então, essa expressão diferente, no caso, no desenho, tá? Ele pode ser tanto usado para criar uma expressão, como também para marcar volumes, né? Você consegue marcar volumes também usando o delineado. Então, o delineado é um campo gigante para a gente poder explorar e estudar, tá certo? E eu tô apenas tocando nesse assunto, nesse vídeo, para lembrar vocês que ele existe, tá? E eu vou trazer algumas aulas bem mais aprofundadas ali com relação a como usar esse delineado, como criar uma expressão no seu traço, como dar volume no seu desenho usando apenas linhas. A gente vai trabalhar com isso em próximos vídeos, tá? Hoje, meu objetivo aqui, na verdade, em trazer esse estudo para vocês, era justamente para lembrar que ele existe, tá? O delineado existe e nós temos que usá-lo sempre. Não podemos negligenciar simplesmente e esquecer que ele não está ali. Ele está bem no meio do nosso trabalho, tá certo? Bem no meio entre o esboço e o acabamento. Existe essa área de muito cuidado e a área que você mais precisa se preocupar justamente com o refinamento do seu desenho. A galera peca muito nisso aí e a dica é para vocês então terem mais atenção com ele, tá? Só para ressaltar então, fazer aí um feedback para vocês do que nós falamos. Existem então 3 etapas no desenho. A primeira, que eu considero a construção do desenho, eu chamo de esboço. A segunda etapa, que no caso é o delineado, é o momento de refinamento e lapidação. Você refina, você deixa mais bonito o seu trabalho, né? Usando, no caso, o delineado. Mesmo que você vá fazer pintura, que é o caso meu aqui, nesse estudo que eu estou trazendo para vocês, o delineado ele não vai existir. Eu vou apagar as linhas elas só servem para marcar os meus volumes, tá? Esse exercício que eu trago de natureza morta para vocês aqui, com esses vasos, na verdade, ele tem como principal objetivo meu de estudo a questão dos valores tonais, tá? Que é um assunto que nós vamos estar falando também num outro vídeo, tá? Mas eu trago aqui nesse vídeo acelerado esse estudo que eu fiz sobre valores tonais, tá? Só para falar um pouquinho sobre isso, para não ficar vago, essa questão dos valores tonais, esse estudo de valor tonal aqui, o meu objetivo era simplesmente olhar uma foto e tentar, sem usar o conta-gotas do Photoshop, apenas usando a observação, tentar acertar o valor tonal que eu estava observando aqui na minha foto original. Então, se vocês olharem aqui do lado, né, no caso na minha esquerda, eu tenho ali a foto original. E o meu objetivo era simplesmente conseguir visualmente, através da observação, acertar esses valores tonais somente olhando a imagem, tá certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Detalhe, para quem assistiu esse vídeo até aqui, peço novamente, isso é importante para que a gente continue fazendo mais vídeos para vocês, trazendo mais conteúdo de valor para vocês. Eu gostaria de pedir essa gentileza. Se vocês gostaram desse conteúdo, cliquem aqui no botão de curtir, compartilhem com a galera, compartilhem com seus amigos que também gostam de desenho. Não esqueçam de se inscrever, no caso, no nosso canal, quem não é inscrito, tá? E outra coisa,
nós temos a comunidade Paixão por Desenho. Então, se vocês entrarem no nosso Facebook, vocês vão ver lá que tem um botão para cadastrar e entrar na nossa comunidade. Ela é gratuita, ela é formada por pessoas que gostam de desenhar e eu estou sempre levando conteúdo exclusivo para a galera que está lá, beleza? Valeu, grande abraço e até o próximo vídeo.